Abençoa aqueles que não puderem, que o Senhor dê uma oportunidade, Pai, para se louvar com alegria, Pai. Que esses recursos possam ser bem geridos, Senhor, pela diretoria da igreja, nosso pastor presidente, Osmar José da Silva, e também pela igreja de Jardim Rodrigo, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, continua abençoando o nosso pastor, que vai nos trazer uma porção da sua palavra, Pai. Continua usando ele, Pai, que o Espírito Santo de Deus continua, Pai, em sua vida, Pai. Continua conosco, que o Senhor dirija esse trabalho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Ainda sobre os pés, meus irmãos, nós vamos fazer mais uma oração. Apresentar aqui os pedidos de oração. Nós temos aqui o pedido da irmã Graça, que pede oração para José Alderir Inácio. Ele sofreu uma queda e está em coma. É isso, Marcos? Vamos apresentá-lo em nome de Jesus, José Alderir. E aqui os recados da semana que depois eu vou ler, não deixa eu esquecer. Quero pedir oração pela minha mãe também, que ela não passou bem ontem e hoje também. A mãe da irmã Silene, irmã Maria. Jorge, uma criancinha de 3 anos. Está com síndrome do pânico? Uma criança de 3 anos. Vamos apresentar nas mãos deles. Estou me apresentando o irmão Joel, pai da missionária de Gair, que está já há uma semana, né, com soluço, que não passa. O netinho da irmã Maria. Muito bem, vamos continuar. A Cláudia, a irmã Cláudia, a irmã Carlos está bem. O cooperador Gonçalo também não está muito bem, avisou que não viria. E assim, apresentar, né, todos os irmãos. Oremos a Deus. Pai querido, no precioso nome de Jesus, nós elevamos nossas vozes em oração mais uma vez, juntamente com o teu povo aqui presente, para interceder, Senhor, por cada uma dessas pessoas que aqui foram citadas. Eu elevo a Ti, Senhor, esse pedido de oração, feito pela irmã Graça, apresentando o José Alderir, ó Deus, que está em coma por conta do tombo que levou. Nós o colocamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua intervenção, Senhor, para a glória do Teu nome. Esse bebê que a missionária de Gair apresentou, de 3 anos, ó Deus, o pedido da irmã Maria, a irmã Cláudia, o Sábio, a irmã Rose, meu Deus, meu Pai, enfim, os nossos irmãos que têm enfrentado a enfermidade. Coloca as Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu nome, no precioso e glorioso nome do Senhor Jesus. Também a Alana, Senhor, que já há alguns dias tem estado enferma, filha da irmã Néia. Senhor, coloca as Tuas mãos, dá saúde aos nossos pequeninos, dá saúde ao nosso povo, dá saúde aos nossos anciãos, sustenta o Teu povo com a Tua destra. Eu te peço, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, já deixe, já liberta todo o povo de Deus tomar assento, mas por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Samuel, se quiser encostar aí, pode encostar e vem para cá para você participar com a gente aqui, que agora, nesse horário, já não chega mais ninguém. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo de número 30, nós vamos ler os versículos 24 e 25, só para a gente dar o start. Quem então vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Amém? Amém.
Podem se assentar, meus irmãos. Mais uma vez eu quero ser grato a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, que têm priorizado o culto de ensinamento e que têm mantido essa tradição. É uma tradição da Assembleia de Deus, um princípio poderoso, que é o culto de ensinamento, e muita gente está perdendo o gosto por esse trabalho tão especial. Mas graças a Deus que aqui em Jardim Rodrigo nós temos vocês, o exército que tem mantido esse trabalho e que tem se alimentado da palavra. Meus irmãos, deixa eu começar com uma pergunta. Os irmãos sabem que eu sempre gosto de interagir. Eu queria que vocês me respondessem. Até onde você iria para defender a sua família? Vamos até complicar um pouquinho mais essa pergunta. Até que ponto você seria capaz de chegar para resgatar alguém que estivesse em perigo na sua família? O que vocês podem me dizer? Vou começar ali pelo Samuel. Samuel, até que ponto você iria, Samuel? Olha aí, e até o fim. Eu não vou nem perguntar que fim é esse. Ô Luciano, Diácono Luciano, me responda, até que ponto você iria para defender sua família? Vai no mesmo barco. Vamos agora perguntar aqui, vou perguntar para o Porfírio, Diácono Porfírio. Até que ponto você iria, Porfírio, para defender sua família? Oi? Também é longe. Irmãos, quando a gente fala de defender, de resgatar a família, agora quer ver? Vamos perguntar para as irmãs. Mãe Raquel, até onde você iria para defender sua família? Eu conheço uma pessoa que ela se atirou na frente do carro para defender o sobrinho e ela morreu. Olha aí, a Raquel está falando que conhece uma pessoa que para defender um sobrinho pulou na frente de um automóvel, salvou o sobrinho e ela morreu. Isso é na Abigail. Até onde você iria para me defender a Thalita, o Eliana? Vou melhorar. Até onde você iria para defender o Heitor e a Helena? Agora, golpe baixo, hein? Irmãos, a grande verdade é que todos nós iríamos até o fim. Mas eu quero contar uma história extremamente curiosa. Claro que vocês leem Bíblia, vocês a conhecem, mas contar uma história e fazer algumas aplicações aqui. Uma história bíblica. A Bíblia nos fala, irmãos, que Davi, no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, Davi, que estava fugindo ainda de Saul, estava refugiado. Pela segunda vez ele tinha ido até Aquis, lá na cidade de Gate, dos filisteus. Nós falamos sobre a primeira vez na semana passada, se não me engano. E aqui está falando da segunda vez que ele se refugia em Gate, e ali ficou durante algum tempo, tendo recebido a cidade de Ziklag entre os filisteus, para ficar com os seus soldados e a sua família que com ele estava. Irmãos, o que acontece? A Bíblia nos conta que em um determinado momento os filisteus saem em guerra contra os israelitas. E Davi, que estava sob a tutela do rei filisteu, do rei de Gate, Aquis, ele sai juntamente com os filisteus. Ele pega todos os seus homens, 600 homens de guerra, valentes, e acompanham Aquis e vão até o campo de batalha. Mas quando eles chegam ali, os outros comandantes, os outros reis das outras cidades, os outros líderes dos filisteus olham para Davi e falam: Aquis, o que esse homem está fazendo aqui? Ele também é israelita. Não, e Aquis defende: não, olha, esse homem tem uma índole excelente, ele está conosco, ele é meu servo e ele vai ficar com a gente, vai lutar pela gente. E os outros líderes dizem o seguinte: não vai não. Assim que os israelitas nos enfrentarem no campo de batalha, ele vai se virar contra nós, vai nos trair e vai nos fazer um prejuízo aí. Manda esse homem embora. Irmãos, e Aquis, muita contra gosto, porque gostava, tinha confiança no israelita Davi. Ele fala o seguinte: Davi, pega os seus homens e volta para Ziklag, essa batalha não é de vocês não, deixa que a gente se vira aqui
vai para lá, porque é o teu povo que nós vamos enfrentar aqui, não vai dar certo você ficar com a gente, os demais líderes não estão contentes, então volte. E é claro, irmãos, nós sabemos que a mão de Deus estava nisso, dando um livramento a Davi, porque Deus não ia permitir que Davi lutasse contra o seu próprio povo, deixasse essa marca na sua vida, que depois lhe causaria um prejuízo tremendo no exercício do seu ministério monárquico, que ele já havia recebido a unção, mas que ainda não havia recebido a posse. Irmãos, o que acontece? Davi pega os 600 homens e retorna para a cidade de Ziclag, que até então era propriedade, ficava como posse das terras dos filisteus. Ele volta para lá, eles foram 3 dias de marcha. Agora presta atenção, se foram 3 dias de retorno do campo de batalha até Ziclag, provavelmente ele tenha gasto 3 dias, ou 3 dias e pouquinho, da cidade até o campo de batalha, para vir, e depois 3 para voltar. Então, em torno de 6 a 7 dias, Davi gasta nesse negócio de vem e volta. Vocês estão entendendo aí? Mas, irmãos, nesse tempo que Davi, junto com os seus homens de guerra, ficaram fora da cidade, a Bíblia nos diz que os amalequitas, os descendentes de Amaleque, o neto de Esaú, eles se levantam e vão contra a cidade de Ziclag, saqueiam a cidade e pegam todas as mulheres e crianças que ali havia, inclusive as mulheres de Davi, e levam prisioneiros. Quando Davi chega com os homens de guerra, qual é o cenário que eles encontram? A cidade saqueada, destruída, e todas as mulheres e crianças levados presos. Agora, irmãos, presta atenção aqui. Qual é a sensação que aqueles homens de guerra passam a ter a partir daquele momento? A Bíblia diz que a angústia que tomou conta deles era tão grande que eles choraram, né? Choraram a larga voz, em altas vozes. Eles se angustiaram demais, mas não foi só isso. Quando eles perceberam que haviam perdido a cidade, os seus bens e suas famílias, a Bíblia diz que entra no coração deles um ódio contra Davi, e alguém já começou a fazer o quê? Pegar em pedra para apedrejar Davi. Irmãos, você está entendendo isso aí? Olha a situação crítica em que o rei Davi foi se colocar, né, nesse momento, a situação que o envolveu. Sem a família, sem as famílias dos seus soldados, com a cidade destruída, e agora o ódio tomando conta do coração dos seus próprios homens que ele havia apoiado, homens dos quais ele havia levantado, vamos dizer assim, que eram aqueles que estavam antes lá na caverna de Adulão, né? Angustiados, endividados, amargurados de espírito. Davi pega esses homens, molda com a palavra de Deus, ensinando o temor de Deus. Esses homens se levantam como guerreiros, mas neste momento, quando eles veem que tudo que eles tinham havia sido levado pelos amalequitas, Satanás facilmente toma o coração deles. Irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu digo aos irmãos que no primeiro momento eu reprovei aquela frase, mas depois eu entendi que quem disse aquela frase falou com propriedade. Há muitos anos atrás, não lembro quem, se foi numa pregação, se foi no livro, não lembro onde, mas alguém disse a seguinte frase: Senhor, não deixa Satanás me influenciar enquanto eu estiver pregando. Eu falei, como que é possível Satanás influenciar uma pessoa enquanto ela está pregando, se ela está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus? Mas com o passar dos anos, eu percebi que você pode estar sendo usado por Deus. Se você não vigiar, Satanás encontra lugar. A Bíblia diz que ele anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqueles soldados agora, quando veem que suas famílias haviam sido levadas, em vez de manter o coração confiante do que Deus faria através de Davi, é claro que é fácil falar, mas se coloca a situação dele. Você chega ali, irmãos, você vem para o culto, porque o pastor Marcos Pires convidou você vir para o culto. Chega em casa, alguém mexeu na sua casa lá. O que você vai falar? Por que eu fui no culto? Por que eu não faltei hoje? Né? Agora imagina você chegar numa cidade, está tudo destruído e a sua família tem sido levada embora. Aqueles homens agora pegam em pedras e querem matar Davi, atirar pedras e apedrejá-lo. Se Davi fosse um homem, irmão, sem estrutura espiritual,
espiritual. Se Davi fosse um homem não experimentado na fé, não exercitado nas dores, o que aconteceria? Ele facilmente cederia àquela pressão e quem sabe saísse fugido dali, deixasse aqueles homens, ou quem sabe até fosse morto. Mas irmãos, quando Davi percebeu que a situação estava ruim, que a situação estava difícil, em vez de se entregar à pressão, o que ele faz? Ele foi buscar refúgio em Deus. E por que é importante a gente falar isso, irmãos? Porque esse é um princípio bíblico imutável. Irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando as coisas se apertam, irmãos, não adianta ir maratonar nos filmes das séries, não adianta ir no cinema, não adianta correr no restaurante italiano. Tudo isso é muito bom, principalmente o restaurante italiano. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa: essas coisas não vão solucionar, vão te dar um momentinho de tranquilidade, mas a solução só vem quando você vai para a presença de Deus e fala: Senhor, o que eu faço agora? E o povo de Deus nos últimos dias parece estar esquecendo desse princípio. Nós queremos resolver, tem muita gente resolvendo a coisa na base da politicagem, outros resolvendo na violência, outros resolvendo de modos escusos, mas a maneira do cristão alcançar solução ainda é se refugiar em Deus. Davi pergunta: Senhor, o que a gente faz? Senhor, se a gente for atrás desses amalequitas, o Senhor vai entregar esse povo na nossa mão? Aí o Senhor fala ao coração de Davi: eu vou entregar na mão de vocês, pode ir. Irmãos, o homem estava para ser apedrejado. Olha a autoridade, a graça de Deus na vida de quem é levantado por Deus. Irmãos, isso não é mérito próprio. Alguém pode falar assim: Davi era o cara. Não, Davi não era o cara. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era o homem que sabia depender de Deus, buscar a Deus na hora que o negócio apertava. Sabia reconhecer que Deus operava. E nesse momento de angústia, de pressão, ele se levanta diante do povo, querendo apedrejá-lo, e diz o seguinte: engrossa a voz, quem sabe, ele fala o seguinte: ó, eu estou indo atrás dos amalequitas buscar nossas famílias. Quem é cabra macho aí? Vem comigo. Eita Deus. Irmãos, 600 homens. Alguém já com a pedrinha na mão, deixa a pedra lá. Espera aí, esse é o Davi. Esse é o Davi que na unção de Deus, no poder do Espírito Santo, derrubou o gigante Golias. Se ele está falando que vai atrás, que vai trazer, então vamos dar um voto de confiança, porque esse homem é de Deus. Irmãos, aqueles homens vão atrás de Davi, e a Bíblia diz que eles vão caminhando até chegar em um lugar. Escuta bem isso que eu vou te falar agora aqui. Um lugar chamado Besor. A Bíblia fala que havia ali em Besor um córrego, um rio, um riacho. Mas na verdade, irmãos, se usa a palavra árabe Wadi. Eu não sei bem a pronúncia, né? Mas Wadi Besor, que quer dizer o seguinte: curso de água intermitente. Por que intermitente? Esse Wadi, irmãos, presta atenção no que eu vou te contar aqui. Era um riacho que não existia o tempo todo. Um rio era um lugar onde as águas corriam, mas que na maior parte do ano isso não acontecia. Para esse riacho estar correndo, o que tinha que acontecer? Tinha que ter havido chuvas, presta atenção, e as chuvas, essas chuvas que se intensificavam em um certo período do ano, desciam, corriam e formavam naquele lugar, em alguns lugares, um tipo de rio, mas só que ele passava durante um tempo ali e acabava. Agora atenção, presta atenção, se vocês procurarem nos vídeos aí da internet, vocês vão ver que em vários lugares lá na Palestina isso acontece. Em época de chuva você está em lugar seco, de repente as águas do nada vem chegando e toma conta de tudo, inunda ali. É o que eles chamam de Wadi Besor, essa curso de água intermitente nesse lugar. Hoje os estudiosos da Bíblia não sabem exatamente onde fica Besor, ali dentro da terra prometida, né, da terra bíblica, mas esse não é o mais importante. O mais importante para nós é saber que era o lugar onde estava tendo esse riacho e que estava bem no caminho de Davi com seus homens, enquanto eles caminhavam para o sul, indo em direção à terra dos amalequitas, buscar recuperar sua família. Agora,
Fala assim, pastor Marcos. Pastor Marcos. Participa aí para você não ficar com sono. Diga assim, o que aconteceu? Vou perguntar, vamos ver quem está prestando atenção aqui. Bantalita, quantos dias eles caminharam para ir ao campo de batalha com os amalequitas e para voltar? 3 para voltar. Automaticamente eles gastaram provavelmente 3 ou 4 para ir. Então quantos dias eles gastaram andando? 6 dias no mínimo. 6, 7 dias. Agora escute só, irmãos. Eles chegam, quando eles chegam cansados da caminhada, o que eles encontram, Luquinha? O que eles encontram, Mamarinho? O que eles encontram, Gustavinho? A cidade destruída, nada. A cidade destruída, a família levada. Então agora olha só, irmãos, além do cansaço físico, veio o esgotamento psicológico. E agora eles saem cansados, esgotados emocionalmente, eles saem em busca de suas famílias, acompanhando o general, o seu capitão, o general capitão Davi. Só que bem no meio do caminho, lá estava o Adbezor, ou seja, águas que bem naquele momento estavam passando por ali para atrapalhar o caminho deles. Por que eu estou te contando essa história bíblica, irmãos? A Bíblia diz no livro de Provérbios assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitos crentes, em vez de dar glória a Deus pelos besor que passam nos seus caminhos, começam a entregar a glória que é de Deus para o próprio adversário. Ah, porque o adversário está fazendo isso, o inimigo da minha alma está aprontando aquilo. Irmãos, a Bíblia é clara, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. O crente precisa entender que na vida dele quem está no controle não é o diabo, irmãos. Na vida dele quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E o crente, quando não entende isso, ele comete erros crassos, erros que vão prejudicar e atrapalhar o seu ministério, sua vida, sua família. Lá estava o ribeiro de Besor, e quando eles chegaram ali, por que eu perguntei no começo, até onde você iria para defender essa sua família? Eu disse a vocês que Davi estava com quantos homens? 600. Mas desses 600, Moésio, 200 homens, irmãos, disseram o seguinte: Davi, a gente não consegue atravessar esse ribeiro aí, não vai dar. Por quê? Porque nós estamos cansados demais. Se nós atravessarmos, nós vamos morrer afogados nesse ribeiro aí, e vamos esgotar as forças, não vamos conseguir acompanhar, vamos ser peso. Mas irmãos, eu perguntei para vocês, até onde vocês iriam para defender a família de vocês? Esses 200 homens também tinham suas mulheres e filhos lá, levados pelos amalequitas. Mas o cansaço, o esgotamento era tão grande, que eles falaram o seguinte: minha mulher está lá, meu filho está lá, mas eu não consigo ir. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu estava estudando isso aqui, eu achei absurdamente inconcebível, né? Porque, irmãos, misericórdia, se alguém mexe na minha família e nos meus filhos, meu coração pode estar saindo pela boca, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que falar para Deus, porque Deus me deu oportunidade, irmãos. Eu poderia estar lá fora até hoje, trabalhando lá fora até hoje, mas bem no começo eu falei: Jesus, eu não quero isso não, eu quero estar perto da minha família, porque Deus me livre e acontece qualquer coisa, eu estou aqui preocupado com isso, aqui com ganhar dinheiro, e minha família sozinha lá, e aí por cima longe do altar. Não, Jesus, eu renuncio isso aqui, eu vou ficar com a minha família e vou ficar no altar. É por isso que Deus tem sido maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que às vezes eu falo para mim, eu preciso fazer uns exercícios, porque, irmãos, por enquanto, se acontece qualquer coisa, tem que ser uma autoridade, te repreenda em nome de Jesus. Mas se Jesus resolver provar e falar: vou deixar vir para cima de você, irmão, eu não aguento 2 minutos, irmão. Do jeito que eu estou aqui, o coração explode. Vocês riem, né?
Ô pastor, não precisa muito, né? Você vai correr atrás da carruagem para pregar para alguém. Não, se Deus mandar correr atrás da carruagem para pregar lá, que nem foi o Felipe, né? Corre aí, corre lá. Irmão, misericórdia. Eu estou sedentário, falta de exercício físico, né? Mas o que eu quero dizer, né? Brincadeiras à parte, é só para descontrair um pouquinho. A Bíblia diz que na doçura dos lábios se aumenta o ensino, né? Melhor do que ficar dando bronca. Irmãos, o que acontece? Para mim é inconcebível entender que 200 homens disseram: minha esposa está lá, meus filhos estão lá, mas eu não vou porque estou cansado. Agora eu pergunto, pastor Elias, o que você falaria para um obreiro que diz: eu não vou porque eu estou cansado? A resposta sabe, pastor Elias: esforça-te e tem bom ânimo, que ele diria. Fez certo, pastor Elias? Aleluia. Irmãos, escute só como essa história termina. Davi fala: tudo bem, fiquem aí. Os outros 400, cansados, amargurados, aflitos, com o coração pesaroso contra o próprio Davi, atravessam com Davi aquele ribeiro de Besor, aquelas águas intermitentes, atravessam e continuam. Agora diga assim, irmãos, para quem continua, Deus sempre tem sinais. E o que acontece? Hoje eu só vou contar a mesma história bíblica. Assim que eles passam o ribeiro e caminham mais algum tempo, a Bíblia nos diz que eles encontram um egípcio. Esse egípcio, irmãos, era servo dos amalequitas. Esse egípcio também estava com os amalequitas quando eles deram contra a cidade de Ziclag. E o que acontece? Ele ficou doente no caminho. E os amalequitas não queriam nem saber, irmão. Ficou doente, para nós não serve, é peso morto. Crente não é amalequita, viu, irmãos? Para nós não existe peso morto, não. Todos são almas. Mas vamos lá. Deixaram o egípcio para trás, sem alimento, sem água, para acabar de morrer no deserto. Mas o plano de Deus é perfeito, Deus no controle. Ficou bem no caminho de Davi com os 400 homens. Quando Davi chega lá, está o egípcio. Aí eles pegam o egípcio, alimentam o egípcio com uvas, com passas, com vinho, fortalecem e começam a interrogar: escuta, você estava com os amalequitas? Sim. Você viu o que aconteceu? Sim, eu estava lá. Quando eles deram contra a cidade de Ziclag, eu estava lá. Eles destruíram tudo, levaram mulheres, crianças dos despojos da cidade. E para onde eles foram? Eles foram para tal lugar. Você pode nos levar até eles? Posso. Mas desde que vocês não me entreguem, vocês não vão acabar de matar, não. Fique tranquilo, só nos leva até eles. Deus providenciou. Vamos correr aqui na história. Davi vai, irmãos, seguindo agora a orientação desse egípcio, chega até onde estão os amalequitas e eles investem contra, e a Bíblia nos diz que Deus opera um grande livramento. Aqueles amalequitas que não morreram debaixo das espadas dos 400 de Davi, que eles estavam com ele, os demais, os que não morreram, fugiram. E a Bíblia nos diz, irmãos, que tudo aquilo que eles haviam perdido nessa investida dos amalequitas foi recuperado. Tanto mulheres, quanto crianças, quanto bens materiais, tudo foi recuperado. E ainda mais, a Bíblia nos diz que os despojos dos amalequitas, tudo que os amalequitas deixaram para trás, espada, animais, tecidos, roupas, tudo isso, tendas e armamentos, tudo agora fica como propriedade de Davi e do seu exército. Quem pode dizer glória a Deus? Pastor, não estou entendendo nada, você vai entender agora. Irmãos, esse exército de 400 homens pegam aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, toda aquela riqueza e começam a caminhar de volta. Vem caminhando. Quando eles alcançam o ribeiro de Besor novamente, quem que eles encontram lá? Os 200 lá. Os 200. Tudo tranquilo, irmãos, até mais gordinho, animado, o rosto corado, porque haviam descansado, enquanto os 400 foram para a batalha. Vai carregar tudo agora. Irmãos, olha como que Deus fala com a gente, né? Olha a visão que Deus vai nos ensinar aqui, irmãos. Escute só. Eles atravessam o ribeiro de Besor, e aí Davi fala o seguinte: vamos dividir os despojos. Deixa eu ver aqui. Capítulo 30, versículos 23
23 e 24. Vamos ler. Capítulo 30, versículos 23 e 24. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Quem em tal nos daria ouvidos? Porque tal é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Davi falou, gente, nós vamos dividir igualmente. Mas por que Davi falou isso? Vamos ler o versículo 22 então agora. Leia 22. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que teve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Irmãos, a situação era grave, irmãos. Quando esses homens chegam, a Bíblia os classifica como homens de Belial. Não necessariamente que eles fossem, mas agiram como tal, porque deixaram o diabo encher a mente e o coração dele. Mas vamos nos colocar no lugar, irmãos. A gente vai para a batalha, a gente enfrenta os amalequitas, a gente põe o pescoço sob risco, e aí a gente volta e encontra 200, tudo tranquilo, mais gordinho, rosto corado, banandinho lá, né? Ai, que calor, foi difícil a batalha. Daí Davi fala: agora vamos dividir os despojos. Ah, irmão, naturalmente ele fala: não, de jeito nenhum, eu fiz o esforço. Esse cabra mole, que não foi defender nem a esposa nem o filho, que estava lá, e que nós trouxemos, agora vai pegar o despojo? Vai nada. É fácil a gente falar, irmãos, mas nós não faríamos a mesma coisa? Hã? Ué, ficou de braço cruzado enquanto estava ralando lá no sol pregando o evangelho, agora quer ser consagrado também? Está no lucro de ter a esposa e os Já está no lucro, porque nós estamos devolvendo a esposa e os filhos. Ó, o que eles falaram? Cada um, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e sai fora. Não fica por aqui não. Vai se vá, quer dizer, sai fora. Aí, irmãos, olha o que é a visão de um crente que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando eles falam assim, Davi fala o que nós lemos anteriormente no versículo 23 e 24, e o versículo 25 vai mostrar o resultado disso, mas vamos ler daqui a pouco. Ó, Davi, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Davi, ele dignifica, ó, escute, Davi dignificou a decisão daqueles 200 homens de ficarem. Irmãos, hoje por muito menos nós estamos mandando o povo embora. Eu falo porque eu também já errei muitas vezes, irmãos. Eu já errei. Eu tive que dar passos atrás e falar: Senhor, me perdoe, e pedir perdão para as pessoas também, porque errei. E a gente erra, mas o Espírito de Deus está aí para nos orientar e nos corrigir. Mas nesse momento Davi foi extremamente sábio e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque ele poderia ter reprovado os 200 mantos, mas em vez de reprovar, sabe o que ele fez? Ele dignificou, fazendo algo que surpreendeu todo mundo. Por quê? Porfírio, o que eles falaram? O que eles falaram? Quando eles não quiseram passar: nós não vamos porque nós estamos cansados. Eles falaram alguma coisa? Não, nós não vamos porque estamos cansados. Mas agora Davi, quando chega, ele fala o seguinte: ó, gente, nós vamos dividir os despojos iguais, em partes iguais, porque vocês 400 foram para a batalha, mas esses 200 ficaram trabalhando também. Como assim trabalhando, Davi? Eles ficaram cuidando da bagagem. Eles só falaram que ia ficar cansado, que estavam cansados. Mas quando eles retornam, Davi fala o seguinte: os 200 ficaram cuidando da bagagem. Em outras palavras, ele estava falando: vocês perceberam que ficou mais leve para vocês caminharem, para irem até os amalequitas? Porque esses 200 ficaram, mas boa parte do que nós carregávamos ficou com eles. Davi dignificou a atitude daqueles homens e reconheceu, conseguiu enxergar na omissão deles algo importante para todo o contexto. Tanto, irmãos, que a partir daquele dia, através desse ato de Davi, aquilo virou lei. Olha o que diz o versículo 25, pode ler para nós. O
porque assim foi deste aquele dia em diante, quando opôs por estatuto de direito em Israel, até ao dia de hoje. Desde aquele dia em diante ficou estabelecido isso, que uma parte dos soldados ficariam com a bagagem enquanto os outros fossem lutar, e que os despojos seriam divididos em partes iguais, para os que foram para o campo, para os que ficaram com a bagagem. Porque na visão de Davi, irmãos, cuidar da bagagem dos que lutam é tão importante quanto estar no campo de batalha lutando. O que isso quer dizer para nós, irmã Raquel, irmã Maria? O que isso quer dizer para nós? Irmãos, quem é o nosso Davi? Quem é o nosso Davi? Deus. Jesus, o Senhor da igreja, cabeça da igreja, Jesus. E o que o Senhor está nos revelando aqui, irmãos? Que na sua... Mesmo aqueles que por algum motivo não vão, a gente tem que honrar eles e orar por eles. Eu entendo que enquanto a gente cuida da obra de Deus, Deus cuida do nosso assunto, da nossa coisa. Perfeito, muito bem. Agora, aproveitando aqui a resposta do Moedas, que foi mais próximo do que estava querendo do que os irmãos, nós temos que ter essa visão sadia do nosso Davi, chamado Jesus Cristo, de dignificarmos as coisas, as pessoas, em vez de denegrirmos, né? Irmãos, porque facilmente eu reprovaria os 200, mas Davi chega e fala, não, eles fizeram um trabalho importante, eles ficaram cuidando da bagagem, cuidar da bagagem é importante. O que Jesus nos ensina através dessa palavra? Que Ele valoriza aqueles que são seus, irmãos. Você lembra dos trabalhadores da 10ª hora? Isso reflete claramente isso. O Senhor da Seara saiu logo nas primeiras horas do dia, pegou os trabalhadores que estavam omissos ali, mandou para a Seara e falou, vocês vão trabalhar o dia inteirinho e vocês vão receber tanto de dinheiro. Aí chegou no meio-dia, saiu de novo, pegou mais alguém, vamos para o campo, lá para o campo, vocês vão receber isso. Daí na última hora do dia, na 10ª hora, na 11ª hora, na 12ª, o Senhor daquela seara, na palavra de Jesus, sai e encontra alguém que está na praça, ele ficou o dia inteiro sem fazer nada, o dia inteirinho, irmãos. E ele fala o seguinte, o dia inteiro sem fazer nada, vocês não fizeram nada até agora? Não, ninguém deu serviço para nós, então vamos lá para a seara, você tem 1 hora para trabalhar. Irmãos, eles foram. Aí a Bíblia nos diz claramente nessa palavra de Jesus, que quando chegou no final do dia, que todo mundo se apresentou para receber o seu pagamento, o Senhor da Seara, que havia combinado tanto, não lembro o valor agora, você lembra, vocês? Quanto que era? Não lembro? Me ajuda aí, quem puder lembrar, eu não lembro. O mesmo valor ele foi pagando, porque chegou na 1ª hora, chegou na 2ª, chegou na 3ª. Aí alguém falou, nós trabalhamos o dia inteiro, nós vamos ganhar, e esses camaradas que chegaram na última hora vão ganhar um centavinho. Mas daí, irmão, aquele senhor chega para o camarada que trabalhou só 1 hora, só 1 horinha, chega, mete a mão no bolso e dá o mesmo valor que pagou para quem trabalhou o dia inteiro. O que o Senhor está dizendo? Irmãos, por isso que o crente não pode se sentir maior que ninguém, mas também não pode se sentir menor que ninguém. Nós temos o nosso valor. Às vezes alguém fala, eu não sou famoso, eu não sou conhecido, eu não sou um cantor expoente, eu não sou um pregador expoente. Irmão, faça a obra de Deus. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, se eu estou errando a referência, a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastor, mas não faço nada, eu só venho no culto. Sabe como que Davi está olhando para isso? Esse trabalho é tão importante quanto o trabalho de quem está pregando e quem está dentro do culto. Glória a Deus. Pastor, mas eu só fico lá na porta. O teu trabalho é tão importante quanto quem está ministrando. Agora, irmãos, sigamos esse exemplo. Vamos dignificar e não denegrir. Tem gente, irmãos, quando está ferido, quando está cansado. Ei, olha aqui, já vou terminar, está na hora. Mas deixa eu te falar uma coisa. O cansaço vem para todo mundo, irmãos. Cansaço emocional, cansaço físico, cansaço espiritual, cansaço psicológico,
o cansaço se abate sobre nós, e chega uma hora, irmão, que não tem outro jeito a não ser falar: Jesus, eu preciso parar um pouquinho aqui. Tanto que o ribeiro de Besor, essas águas intermitentes, apesar de não se saber exatamente o significado da palavra Besor, mas se atribui a esse termo, irmão, o sentido de lugar de restauração, porque naquele lugar onde eles chegaram e seus limites foram atingidos, ali eles também foram restaurados e abençoados, porque Davi chegou e falou: eles também recebem. Glória a Deus. Todos nós passamos pelo cansaço, e quando o cansaço chega, nada melhor do que refugiar-se no Senhor Jesus, encontrar descanso nele. Agora, o outro lado, a igreja que continua marchando, que continua avançando, que vai até os amalequitas, não pode se deixar, irmãos, influenciar pelo Jesus, influenciar pelo inferno para denegrir as pessoas. E uma pessoa, quando ela está influenciada, irmãos, guarda o que eu estou te falando, você pode ser o mais crente que for, consagrado, não importa se você leu a Bíblia 200 vezes, irmão. Na minha infância eu ouvi falar de um homem, não sei nome, não lembro o nome, mas eu ouvi o testemunho de um homem que leu 80 vezes a Bíblia, só de joelhos, dobrados 80 vezes. É muita devoção, né? Não precisa um sacrifício de 2 vezes. Eu acredito, né? Mas enfim. O sacrifício que eu falo é ler a Bíblia de ajoelhar. Sei lá, eu acho que não é necessário, mas. Oi? Um denário? A moeda de Havia o valor lá. Muito bem, obrigado. Já estava fora de sintonia. Nem lembro que eu estava. Muito obrigado, Marcelo. O trabalho dos trabalhadores da vinha, 1 denário por dia. E os da última hora receberam também 1 denário. Muito bem. Irmãos, enfim, tem coisas que eu gostaria de falar, mas nem vou tocar aqui porque o Senhor está mandando eu vigiar. Oi? Muito bem. É o ribeiro de Besor, né? Ou seja, irmãos, é sempre nós nos lembrarmos que a salvação vem pela graça, né? A amiga abordou uma coisa muito boa, já passo a palavra para o Lu. Às vezes a gente luta, chega no final, a gente perde os estribilhos aí, muitas vezes, meu Deus, eu tenho muito medo, a palavra é literalmente essa, de fazer uma atrapalhada dessa, irmãos. A vida toda servindo a Deus, no finalzinho, jogar tudo fora por bobagem. E tem gente que vive meio desvairado, né? Mas a gente está falando, essa aí ficou do lado de lá do ribeiro de Besor. Jesus está falando, vai receber do mesmo jeito que você que está trabalhando. Essa foi a palavra que, quando foi o funeral do meu pai, os irmãos foram lá fazer o funeral dele, foi essa palavra que falaram, quando meu pai estava lá, porque meu pai foi trabalhador da história. Apesar dele, porque eles estavam testemunhados lá, né? Apesar dele ter testemunhado há anos, ele ainda não tinha renunciado, não tinha ainda aceitado. Então, naquele momento, ele foi batizado numa semana, foi para o hospital, ficou um mês, ele faleceu. Essa foi a palavra que os irmãos leram. Eu ouvi já passo a palavra para o Lu, eu vi um testemunho num vídeo na internet, o Lu primeiro, tá? Irmãos, eu vi esse vídeo, já há uns par de anos aí, um jovem do Rio de Janeiro, vivendo no banditismo, e estava lá, não sei se foi um confronto com a polícia, ou se foi a própria bandidagem, atingiu vários tiros no rapaz, o rapaz estava agonizando, e eu vi o vídeo, o rosto dele desesperado, e ia embora, mas agonizando, com o olho estatelado, olhando para alguma coisa no nada, né? Só Deus sabe quem estava vendo. Aí chegou uma irmã, eita, naquele dia eu falei, eita Jeová, isso é coisa gloriosa. A irmã chegou cheia de autoridade, uma irmãzinha simples, mas não é uma irmã idosa, não, uma irmã até bem nova ainda, mas ela chega na autoridade e fala com aquele rapaz: estou te oferecendo agora a salvação em Jesus Cristo.
Não morra sem Jesus para não ir para o inferno. Segurou na mão dele e falou assim: se você aceita Jesus, aperta a minha mão. O rapaz apertou a mão. Irmãos, é uma coisa absurdamente linda. Não sei se esse vídeo está lá ainda, deve estar. Porque quando o rapaz apertou a mão, o rosto dele se transformou. Aquele rosto de terror foi ficando sereno, sereno. E ele foi respirando devagarzinho. Daí ficou assim e foi embora. Na hora da morte, viveu a vida tudo lascado, mas na hora da morte teve um crente que não era aqueles crentes filhos de Belial, pastor Nilo. Que se é filho de Belial, fala aí, ó, agora vai sentar no colo de Satanás, vai mesmo, vá. Vou fazer o vídeo ele morrendo. Vou fazer o vídeo para os crentes verem lá na minha igreja o que é um homem sem Jesus. Não, irmãos, ela chega lá e fala: te ofereço Jesus agora. E aquele que está do lado de lá do Ribeiro de Besó aperta a mão e diz: eu aceito Jesus. E foi salvo. Vocês estão entendendo isso, irmão? Ser crente é isso, irmão. Ser crente não é falar mal dos outros. Ser crente não é denegrir. Ser crente é, irmão, tem crente, meu Jesus, amado, tem crente que se irrita com tudo. Até esse envelope que eu deixo aqui, ó. Olha, isso aqui, ó. Esse aí pode. Olha o relato do pastor. Olha o relato. Ô, Lu, fala, senão eu vou esquecer de você. No Antigo Testamento, pastor, em Números, tem uma passagem semelhante a essa aí que o senhor acabou de ministrar em estudo. Fala para nós. Números 11, versículo 26. Então permaneceram no acampamento 2 homens. Um se chamava Eudade e outro Medade. E o Espírito caiu sobre eles, pois estavam entre os registrados, mesmo não estando indo à tenda, e profetizaram no acampamento. Eles não estavam na tenda, mas estavam registrados. Receberam também perfeitamente. Muito bem. Pastor, Oi. eu penso assim que muitas pessoas, até com boa intenção, é uma boa intenção, né? Ficam correndo atrás do pote de ouro, o arco-íris, só que muitas vezes elas esquecem de manter o foco. Muitas vezes as pessoas perdem o foco e acabam se desviando da verdade. E a grande, irmãos, a grande sacada do inferno nesse tempo não é tirar os crentes da igreja, viu, irmãos? Já há muito tempo lutou para tirar os crentes da igreja. Hoje ele não está preocupado com isso mais não. Hoje tudo que ele precisa é fazer os crentes perderem o foco dentro da igreja. E tem muita gente, irmãos, dentro dos templos, que perdeu o foco, que está distraído. E nessa noite o Espírito de Deus nos chama a atenção. Vamos estar atentos. Quando for preciso ficar do lado de cá do Ribeiro de Besó para recuperar as forças, fiquemos no Senhor. E quando nós estivermos do lado de lá, não julguemos quem está do lado de cá, porque o Senhor a todos dignifica da mesma forma. Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos. Muito bem. Saudação aos irmãos canadenses que estão nos assistindo. Prometeram que ia assistir lá do Canadá. Hoje eu ia até falar um trechinho em inglês, mas não vou arriscar. Deus abençoe. Vou ficar de pé, pastor, desliga aí e aperta em publicar, tá? Vamos agradecer a Deus? Pastor Nils, nobre companheiro, agradece a Deus. Meus irmãos, também quero falar para os irmãos que orem a Deus, os irmãos que são de oração.